disse que a gente precisava mostrar qual a diferença entre nós e os demais setores do serviço público, né? E nós colocamos, que era a questão do processo negocial. E ele voltou a falar de resolver a questão da educação no todo e tudo mais, foram essas as questões que eles colocaram. A preocupação do governo é com garantir o emprego, o servidor público tem estabilidade, então o governo, a prioridade é investir no setor privado para poder garantir os empregos lá fora. Então daí a gente já vê como é que estão tratando. O outro ponto, aí a avaliação minha, se ele diz que 15% é para os próximos 3 anos, então se estão pensando alguma coisa, também deve ser em 3 anos, parcelado. Mas no fim... Então, eu queria passar nessa... Gibran! Uma primeira coisa, ele iniciou a reunião reafirmando o que ele tinha dito no início da reunião passada. Ele iniciou a reunião dizendo o que ele tinha dito no início da reunião passada. A economia está em crise, a prioridade do governo é garantir os empregos no setor privado, né, e por isso é necessário medidas de austeridade que garantam os empregos de quem não tem estabilidade. Nós respondemos o seguinte: se for para castigar o funcionalismo, o conjunto da classe, para garantir os empregos no setor privado, nós não vamos aceitar, porque é isso que está acontecendo na Europa. Tem que castigar o sistema financeiro, os banqueiros, né, que é esses que estão acumulando riqueza. E mais, nessa lógica que o governo está impondo, de não dar reajuste para o funcionalismo para poder manter emprego no setor privado, também não está adiantando, porque na GM está nas portas, está na beira de fechar um monte de emprego, de fechar inclusive a fábrica. Então, aí ele deu todas as explicações e dados macroeconômicos do governo que estão melhor que o da Europa. É óbvio que qualquer país da América Latina tem dados macroeconômicos ainda melhores que o da Europa. E depois entramos na discussão específica nossa. Saímos dessa discussão de conjuntura e nessa discussão específica nossa, a gente colocou para ele o seguinte: olha, vocês estão dizendo que vão negociar conosco, tem uma perspectiva de negociar com o técnico administrativo depois que fechar para professor, só que nessa circular do Ministério do Planejamento, coloca um prazo do dia 13 a 17, né? Adia o dia 31 e o 13 a 17 de agosto, onde o dia 31 de agosto é o prazo final para fechar o orçamento e não tem como mais negociar nada. Ou seja, vocês não querem negociar na prática. E para negociar carreira nessa data, aí que não vai negociar mesmo. Ele admitiu que não vão negociar carreira em agosto, não tem nenhuma perspectiva de negociar carreira, e ele pensa num índice para nós, né? E que vai estar lutando para que nós sejamos privilegiados como os professores e saia dessa vala comum do funcionalismo onde o governo colocou todo mundo, menos os docentes, que é o que a gente está vendo agora. Por último, nós dizemos o seguinte: você garante, quanto ministro, que até o dia 17 ou até a gente fechar alguma negociação, se abrir alguma negociação para nós, que nós não vamos ter o ponto cortado? Aí ele disse o seguinte: olha, eu não sei o que está acontecendo, não vou discutir isso com a gente ainda, não vi esse decreto aí 7777 e tal, mas eu vou fazer a discussão no governo para que vocês tenham outro tratamento, porque se trata de universidade e tal, uma coisa assim. E devolveu uma pergunta que era a seguinte: mas eu devolvo a pergunta para vocês. Se nós pedirmos uma trégua até o dia 13, vocês dão uma trégua para a gente se a gente apresentar uma proposta? E a gente devolveu com outra pergunta para ele: vocês acham que a nossa categoria, depois de sair da greve do ano passado sem nem ser recebido, de vocês prometerem para a gente que ia ter negociação com início, meio e fim para março, né, e depois não cumprir agora o dia 31, vocês acham que a nossa categoria acredita numa trégua dessa? Isso eu não sei. Isso eu não sei. Então a discussão foi dura, ele anotou um monte de coisa em relação à nossa carreira. A minha impressão é: o mercadante não entende nada da nossa carreira. Minha impressão. Não entende, ele não sabe, de fato. Não é para fazer uma crítica gratuita, ele não sabe. Porque a gente fez um documento para ele, um documento muito bom, que ele mesmo admitiu, e está gravado, depois o Rolando vai tratar de disponibilizar para a turma aqui. Ele disse que o documento estava bom, o documento que a gente produziu,
mas ao mesmo tempo não sabia do que tinha no próprio documento. Então, provavelmente a equipe dele leu, disse para ele que tá bom, mas ele mesmo não tem muito conhecimento. Então, bom, resumindo, a minha impressão é essa. E